Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos trabalhando a matéria de Direito Constitucional, mais especificamente o tema nacionalidade, tá? No bloco anterior, nós começamos a falar das distinções entre brasileiros, distinções de tratamento, né? Entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, tá? O que nós falamos? Que somente a Constituição pode estabelecer diferenças de tratamento entre o brasileiro nato e naturalizado. A lei não pode, tá, estabelecer nenhuma diferenciação entre eles, tá? E, professor, quais são as diferenças estabelecidas no texto constitucional, apresentando aí essa diferença de tratamento entre o brasileiro nato e naturalizado? O primeiro grupo que nós estudamos aqui está relacionado aos cargos privativos de brasileiro nato, não é isso? Ou seja, nós vimos que existem cargos que somente brasileiro nato pode ocupar. Presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática, né, ministro de Estado de Defesa e etc. Né? Isso aí nós estudamos no bloco anterior. Essa é a primeira diferenciação que eu tenho aqui prevista no texto constitucional. No bloco de hoje nós vamos trabalhar a segunda diferença de tratamento, tá? A segunda diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, e ela está relacionada à extradição, tá ok? Pessoal, olha só, eu vou trabalhar com vocês aqui a extradição de forma bem completa para que você possa entender como é que funciona a extradição, tá? Entender o que é necessário para você acertar qualquer questão de prova de concurso público de direito constitucional, lembrando que as bancas, elas costumam trabalhar esse tema de forma bem objetiva, mas a gente de vez em quando se depara aí com uma questão ou outra mais pesada, né? Por isso que eu trabalho de forma bem completa com você aqui no nosso curso, tá? Então a segunda diferenciação que eu tenho está relacionada à extradição. Professor, vamos lá. O que vem a ser a tal da extradição? A extradição é a mesma coisa que deportação? Não, tá? Extradição vem de extrair, tá? Quando você vai ao dentista, tá com dor de dente, e aquele dente ele é condenado, o dentista ele fala, ó, vou ter que extrair o seu dente. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que arrancar, ele vai retirar o seu dente, né, da boca. A extradição, ela tem mais ou menos o mesmo sentido, tá? O que acontece aqui? O indivíduo, ele se encontra em um determinado país, ele se encontra no território de um determinado país, só que outro país solicita a essa nação em que o indivíduo se encontra, solicita que essa nação venha a entregar, certo? A entregar esse indivíduo para ele que está solicitando. Então, por exemplo, a Argentina está solicitando ao Brasil que entregue um determinado indivíduo que se encontra no território nacional brasileiro. Por quê? Por matéria penal, tá? Porque esse indivíduo ou está sendo investigado lá pela prática de um crime, ou já foi até mesmo condenado, mas sempre em matéria penal, tá? A extradição, ela tem a ver com o crime. O sujeito praticou um crime num país, está em outro, e esse país onde ele praticou o delito está solicitando a entrega, tá, desse indivíduo pelo país em que ele se encontre, tá ok? Por que tem que ser matéria penal? Ah, professor, mas e a deportação e etc, senhores? Quando eu falo de deportação e etc, o sujeito muitas vezes ele não praticou delito nenhum, na verdade ele praticou o quê? Ele está irregular no país, tá? Ele não praticou delito, mas ele não cumpriu os requisitos, ele não obedeceu os requisitos da lei para se encontrar, para estar naquele determinado país. Não tem nada a ver deportação com extradição, tá ok? Beleza. Agora olha só que interessante. Vamos lá, vamos aprofundar aqui. A extradição, a doutrina ela classifica a extradição como instrutória ou executória, tá? Isso aqui, senhores, não tende tanto a cair em prova, mas o meu objetivo aqui, o meu compromisso com você é te preparar de forma completa para qualquer concurso público que você queira fazer e onde é cobrado qualquer matéria que eu trabalho aqui no canal com os senhores, tá? Então, assim, o que seria uma extradição, tá? Instrutória. Significa que o indivíduo, tá? O país está solicitando a outro país a entrega desse indivíduo para que ele possa, tá, ser investigado, tá?
para que ele possa responder uma ação penal, tá? Então aqui eu não tenho uma sentença definitiva, eu ainda estou investigando o indivíduo ou ele ainda está respondendo a ação penal, tá? Então, por exemplo, o João se encontra no Brasil e a Argentina solicitou a entrega ao governo brasileiro desse indivíduo. Por quê? Porque lá na Argentina ele aparentemente praticou um delito e lá ele está ainda respondendo a ação penal, tá? Aqui eu tenho a extradição instrutória, tá? Porque ele está sendo entregue para responder a ação penal lá, tá ok? Já, por outro lado, eu tenho a famosa extradição executória. Qual a diferença? Aqui na extradição executória, a Argentina, por exemplo, está solicitando ao Brasil a entrega do João, mas por quê? Para que o João venha a cumprir uma condenação penal que já foi imposta. Por quê? Porque ele já foi condenado. Então ele foi processado lá na Argentina, já foi condenado, não é isso? Transitou em julgado, não cabe mais recurso, agora só falta ele cumprir a pena. E ele se encontra no Brasil. Então a Argentina está solicitando a extradição, está solicitando ao governo brasileiro que entregue ele para o governo argentino, tá? Para que agora, executória, para que agora ele possa executar, tá? Para que ele possa cumprir a pena. Beleza? Essa classificação aqui, eu vou ser bem sério para vocês, não costuma cair tanto em prova, mas se cair, você já está preparado. Agora, preste muita atenção. Essa outra classificação que eu vou te explicar, ela é fundamental para você entender como funciona o Instituto da Extradição. Preste bem atenção, eu vou te explicar duas modalidades de extradição e pra gente, aqui no estudo do direito constitucional, aqui no estudo de nacionalidade, só importa uma, tá? A outra não interessa. Vamos lá. A extradição ela pode ser ativa, como ela pode ser passiva. O que é a extradição ativa? A extradição ativa é aquela onde o Brasil solicita a Estado estrangeiro a entrega de pessoa que se encontre foragida da justiça brasileira, tá? Então, olha o que é a extradição ativa. Extradição ativa, a palavra ativa vem do quê? Vem de ação. Por que eu chamo de extradição ativa? Porque aqui quem está solicitando é o Brasil. Então é o Brasil, a título de exemplo, solicitando para a Argentina a entrega de um sujeito lá, o Michael, por exemplo, que se encontre no território argentino. Então, o Brasil pedindo que o outro país entregue a ele, né? Brasil pedindo que a Argentina lhe entregue esse indivíduo. O que seria, então, a extradição passiva? Exatamente o contrário. Na extradição passiva, é o país estrangeiro, né? É o país estrangeiro. No exemplo que a gente está usando aqui, a Argentina, por exemplo, é a Argentina agora quem solicita para o Brasil a entrega de alguém que se encontra no nosso território. Beleza? Então olha como é fácil. Se é o Brasil que está solicitando a entrega da pessoa, extradição ativa. Se é outro país solicitando ao Brasil a entrega da pessoa, extradição passiva. Agora olha só que interessante. Professor, por que isso aqui é tão importante como o senhor falou? Senhores, o que interessa pra gente aqui é somente a extradição passiva. Por quê? Porque se o Brasil, na extradição ativa, se o Brasil está solicitando à Argentina a entrega de alguém, as regras dessa extradição, tá? Irá depender da legislação do país que está sendo solicitado. O sujeito não está na Argentina? Não é o Brasil que tem interesse aqui? Não é o Brasil que está solicitando a entrega? A Argentina vai entregar ou não a depender da legislação da Argentina. Então cada país tem a sua legislação. Lógico, nós vamos ver, nós temos tratados de extradição que estabelecem regras, mas a legislação de cada país, né, em decorrência da soberania desses países, é o que vai definir se essa extradição vai ocorrer, não vai ocorrer, como irá ocorrer, entendeu? E eu não tenho como a nossa Constituição, o meu ordenamento jurídico brasileiro, ter controle de como isso aqui vai ser regulamentado lá no outro país. Por isso que isso aqui não importa pra gente. O que interessa são as regras brasileiras. E eu vou aplicar as regras brasileiras em relação à extradição quando? Quando o país estrangeiro está solicitando ao Brasil a entrega de alguém que está aqui dentro. Aí aqui eu adoto as regras, né,
do ordenamento jurídico brasileiro, dentre elas algumas regras estabelecidas na Constituição Federal. Beleza? Então, a partir daqui, do nosso estudo sobre extradição, eu vou estar falando, toda vez que eu mencionar extradição, eu estou falando de extradição passiva, ou seja, o indivíduo está no Brasil, país estrangeiro está solicitando para o Brasil a entrega desse indivíduo. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo. Então vamos lá, senhores. Procedimento da extradição passiva, tá? Como é que funciona esse procedimento? E tomem cuidado, tá? De acordo com o texto constitucional, compete ao presidente da República, na condição de chefe de Estado, decidir acerca da extradição passiva, desde que haja prévio processamento e julgamento do pedido de extradição por parte do STF. Cuidado com o que eu vou falar. A competência não é do STJ. A competência para processar e julgar originariamente pedido de extradição de país estrangeiro, ou seja, extradição passiva, é do Supremo Tribunal Federal. Peraí, professor, você acabou de me falar que é o presidente quem decide. Aí o senhor está falando agora que o STF vai processar e julgar esse processo de extradição? Então o STF vai estar julgando o indivíduo que cometeu o crime lá fora? Não, presta atenção. Aqui o pessoal confunde muito e é fácil. Presta atenção no que eu vou te falar. A Argentina, ela vem e faz a solicitação da entrega de um indivíduo que se encontre no Brasil. Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho que entender aqui. Se é um país estrangeiro que está solicitando ao Brasil a entrega de alguém, significa que eu estou diante da extradição passiva. Ótimo, você já entendeu isso aqui. Beleza. Professor, Brasil entrega ou não entrega? Preste atenção. Quem decide se vai entregar ou não é o presidente da República. Só que, antes do presidente da República decidir, esse pedido de extradição, senhores, segundo a Constituição Federal, segundo os requisitos previstos na nossa legislação, precisa ser observado os requisitos, tá, da legislação brasileira. Porque nós não extraditamos sempre. Nós vamos aprender essas regras nesse encontro de hoje. Então, a legislação brasileira, ela estabelece hipóteses em que eu não permito a extradição, ela estabelece hipóteses que eu até permito a extradição, mas com cumprimento de alguns requisitos. Isso tudo está estabelecido na nossa legislação, tá? Na nossa Constituição, na nossa legislação infraconstitucional, tá ok? Em tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a seguir, tá ok? Que ele é signatário. Então, senhores, quem vai fazer essa análise jurídica para verificar se estão sendo respeitados os requisitos legais para a extradição? Esse julgamento aqui, essa análise dos requisitos é feita pelo Supremo Tribunal Federal, tá? É competência originária do STF, tá? Processar e julgar o pedido de extradição feito por país estrangeiro, extradição passiva. O STF, uma vez decidindo, vamos imaginar, o STF dá ok, fala, olha, todos os requisitos foram cumpridos, então assim, não há óbice, não há impedimento algum legal para a extradição desse indivíduo. Aí quem vai decidir se sim ou se não é o presidente da República. Então é possível, professor, que o STF fale, olha, tá tudo ok, pode extraditar se quiser, e o presidente decida por não extraditar, isso pode ocorrer? Pode, nós já tivemos isso no Brasil, tá? Nós tivemos no Brasil um indivíduo, Cesare Battisti, alguma coisa assim. É um italiano, se eu não me engano. Houve o pedido de extradição por parte da Itália. O STF julgou procedente a extradição, sim, possível a extradição, e o presidente da República o atual presidente da República na época dos fatos, decidiu por não extraditar. Pessoal, mas eu vi na reportagem que esse cara foi extraditado. Foi depois, tá? Não por esse presidente, por outro presidente. Tá ok? Beleza? Então presta atenção. Como é o procedimento que eu tenho que realizar aqui? Qual é a sequência, tá? Lógica aqui. Primeiro, o STF vai fazer análise. Ele vai processar e julgar. Mas ele não dá a cartata final. Ele vai processar e julgar para verificar a legalidade, se está preenchendo todos os requisitos, bonitinho. Se ele der o parecer ok, aí vem para o presidente da República, e o presidente da República, ele sim bate o martelo. Sim, extradição, ou não para extradição.
Beleza? Agora, professor, e se o Supremo entender que algum requisito, alguma norma, né, do nosso ordenamento jurídico não foi respeitada e o STF decide pela improcedência da extradição? Se o STF decidir pela improcedência, ou seja, ele não concordar com a extradição, aí acabou, tá? Aí o presidente da República, ele não tem opção, não é sim ou não. Se o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição está sendo desrespeitada em relação a esse pedido de extradição, tá? Aqui o STF coloca uma pá de cal e acabou a discussão. O presidente não pode extraditar. Beleza? Tranquilo? Fácil? Ótimo. Aí vem cá. Professor, já falei aqui, o que o STF analisa? Aí agora eu vou entrar onde eu queria, tá? Aqui está a questão da sua prova de direito constitucional, nacionalidade, tá? O STF ele vai analisar os requisitos, que existem regras para a extradição. E o primeiro ponto, o primeiro objeto de análise do Supremo, tá? Que é sobre a nacionalidade do indivíduo, tá? Esse ponto aqui é o que vai cair na sua prova. Os demais são importantes? Até são importantes, tá? Mas não vão ser cobrados nessa matéria, tá ok? Eu vou te explicar completinho para você entender como é que funciona. Vou ficar com conteúdo incompleto, tá? Mas você vai ver que o que vai cair na sua prova pode marcar. Direito constitucional nacionalidade é esse requisito aqui que o Supremo vai analisar. Nacionalidade. Por quê? Por quê? Presta atenção. Note que dispõe o texto constitucional sobre a extradição. Nenhum brasileiro será extraditado, calma, aqui você vai anotar comigo já já que ele está falando de quem? Do brasileiro nato. Nenhum brasileiro será extraditado, aí ele fala, ó, salvo, olha a exceção, salvo o naturalizado. Opa, a exceção eu só aplico para o naturalizado, tá? E em que casos? Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou, segunda e última hipótese, de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Calma, deixa eu trabalhar isso aqui com você com calma, porque aqui está a questão da sua prova. Senhores, quando eu falo em brasileiro, eu tenho duas espécies de brasileiro. Eu tenho um brasileiro nato e eu tenho um brasileiro naturalizado. O nato é a que a gente chama de nacionalidade originária. E o naturalizado é o que eu chamo de nacionalidade secundária ou derivada. Ou seja, era o sujeito que era estrangeiro, mas por livre e espontânea vontade, através da sua manifestação de vontade, preenchendo os requisitos legais, ele se transformou, ele se tornou brasileiro. Aí ele é um brasileiro naturalizado. Perfeito. O que acontece, senhores? No que tange à extradição, a primeira coisa que você tem que entender, tá? Nenhum brasileiro será extraditado significa que brasileiro nato nunca, presta atenção nisso, brasileiro nato nunca, jamais, em hipótese alguma, se ele no momento do pedido da extradição, ele está na condição de brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Não importa o delito que ele praticou lá fora, tá? Ah, professor, ele vai ficar impune? Não necessariamente. Existem situações aqui que eu posso aplicar a legislação brasileira para esse indivíduo, extraterritorialidade, então estamos até no crime de tortura. Mas esse não é o foco da aula. O que eu quero que você entenda? Eu não entrego o brasileiro nato. Não há extradição passiva de brasileiro nato. Não há extradição passiva. Por que eu estou falando de extradição passiva sempre? Pessoal, tem professor aqui que diminui muita aula, você enrola demais. Tem professor que nem fala desse negócio de passiva e ativa. Aí eu chego lá na prova lá e consigo acertar. Cuidado, tá? Cuidado. Deixa eu te explicar o porquê. Se eu colocasse uma questão na prova da seguinte forma: o brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. Ponto. E aí, certo ou errado? Eu colocaria errado. Por que errado? Depende da extradição. Se eu tiver uma extradição ativa, ou seja, o Brasil está solicitando para a Argentina que entregue um brasileiro nato que lá na Argentina se encontre pelo fato de ter praticado um delito no Brasil. Tá. A legislação argentina não há óbice algum na legislação argentina para poder entregar esse sujeito. A Argentina olha e fala assim: brasileiro nato, praticou crime brasileiro nato, está aqui na Argentina,
praticou um delito aí no Brasil e você, Brasil, tá me pedindo? Toma esse cara, não quero esse cara aqui não. E aí, eu tive a extradição? Tive a extradição de um brasileiro nato, só que a extradição ativa. Entenderam? Isso aqui não interessa pra mim. O que interessa pra mim aqui na aula é a extradição passiva. A extradição passiva, essa sim, essa eu falo pra você. A extradição passiva, que é quando o outro país está pedindo pro Brasil a entrega do indivíduo, se esse indivíduo for brasileiro nato, não há possibilidade dessa extradição. Por quê? Porque a Constituição veda expressamente que o brasileiro nato seja extraditado no que tange extradição passiva. Tá ok? Brasil entregar para país estrangeiro. Beleza? Agora, e quando eu falo do brasileiro naturalizado, professor? Em regra, o brasileiro naturalizado, em regra, se eu estou falando que é regra, tem exceção. Em regra, o brasileiro naturalizado, ele também não é extraditado, tá? Só que, diferentemente do brasileiro nato, que não tem exceção, brasileiro nato não é extraditado. Extradição passiva. Diferentemente do nato, o naturalizado, ele pode sim, excepcionalmente, ser extraditado. Em duas situações. Quais são as situações? Se ele tiver praticado um crime comum, tá? Como assim crime comum, professor? Qualquer delito, homicídio, etc, tá? Você vai tirar aqui duas espécies de delito que já vou falar. Um crime comum, um estupro, um homicídio, um roubo, não importa. Ele praticou um crime comum, né? Antes, aí tem que ser antes da naturalização. Então vamos dar um exemplo. O sujeito estava lá, no país X, praticou um delito, e aí ele correu para o Brasil. Chegando no Brasil, por ser originário de um país de língua portuguesa, residiu aqui 1 ano e etc, e conseguiu se naturalizar. Beleza. De repente, esse país X bate aqui no Brasil e fala, ó, esse cara praticou um delito aqui no meu país, foi processado, fugiu por aí, só descobrimos agora que ele estava por aí. Esse indivíduo, ele foi condenado aqui. Eu gostaria que você me entregasse esse indivíduo, tá? Extradição passiva, Brasil, para que ele possa cumprir a pena dele, que foi estabelecida aqui no meu país. O Brasil constatando que esse indivíduo, ele praticou esse crime comum, esse brasileiro naturalizado, antes da naturalização, o que o Brasil vai sentir? O Brasil vai se sentir traído, ele vai falar, ah, entendi agora. Então, às vezes, esse cara veio pra cá, não foi, e se naturalizou, não foi porque ele gosta do Brasil, que ele se apaixonou pelo Brasil e quis virar brasileiro, não. Ele se naturalizou para querer se proteger, né, e impedir uma extradição. Como ele praticou o crime antes da naturalização, quando ele se naturalizou, ele já estava agindo de má fé. Então o Brasil faz o quê? Abre uma exceção e entrega esse indivíduo, tá? Então, primeira hipótese da possibilidade de extradição passiva, tá? Do brasileiro naturalizado, aquele indivíduo que era estrangeiro e se tornou brasileiro, é quando ele foi condenado por crime comum antes, ele praticou crime comum antes da naturalização. Beleza? Segunda e última hipótese é quando eu tenho comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Lá previsto na Lei 11.343, tá? Vamos estudar ela também. O que acontece? Aí aqui você tem que tomar cuidado. Já basta os traficantes que nós temos aqui, né? O indivíduo, eu tô falando brasileiro naturalizado, o cara era estrangeiro, vem pra cá, e aí eu consigo comprovar que esse cara tem envolvimento com tráfico de drogas. O que eu faço? O país tá pedindo a entrega? Pode levar. Já basta as porqueiras dos brasileiros natos que eu tenho aqui que mexe com droga, né, que é traficante. Eu vou pegar agora brasileiro naturalizado que vai me trazer problema? Não, pode pegar. E cuidado, nessa hipótese não precisa que esse tráfico ilícito de entorpecentes praticado por esse brasileiro naturalizado tenha sido praticado antes, não. Pode ser antes ou depois, não importa, tá? Não importa se ele praticou o tráfico antes da naturalização, se ele praticou depois da naturalização, isso aqui é indiferente, tá? Está comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas? Sim, pode pegar, pode levar. Já basta as porqueiras que eu tenho aqui. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Então, senhores, o que você tem que tomar cuidado sobre a nacionalidade? A primeira coisa que o STF vai analisar é a nacionalidade do indivíduo a qual o país está solicitando a extradição. Então, funciona assim, ó.
Funciona assim, ó. Quero que você crie o raciocínio. A Argentina não está pedindo para o Brasil a entrega do Joe? Não importa a nacionalidade dele, né? A priori. A priori. Beleza. A Argentina não está solicitando ao Brasil? Sim. Então, se é país estrangeiro solicitando ao Brasil, eu estou diante da extradição passiva. Ótimo. Essa daqui nós aprendemos o que acontece. A competência para decidir é do presidente da República, mas antes disso, o STF tem que analisar os requisitos para verificar a legalidade dessa extradição. Não é isso que a gente chama de processar e julgar o pedido de extradição solicitado aí por país estrangeiro. Ótimo. O que o STF vai analisar aqui? Primeira coisa, nacionalidade. Por que nacionalidade? Porque se esse indivíduo que está aqui no Brasil, ele é brasileiro nato, acabou. Não tem possibilidade. Não vou extraditar. Ah, mas ele praticou um crime horrendo aqui. Não interessa, não extradito. Agora, se ele for brasileiro naturalizado, aí só tem duas hipóteses que eu entrego. Crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. Aí pode ser antes ou depois. Essas duas hipóteses eu entrego. Não sendo essas hipóteses, eu não entrego naturalizado. E professor, se o indivíduo é um estrangeiro? Se o indivíduo é um estrangeiro, senhores, se o indivíduo é um estrangeiro, o que eu faço? E aí? Meu amigo, se o indivíduo é estrangeiro, em regra, eu extradito. Em regra, tá? Tem situação aqui que eu impossibilito essa extradição, a gente vai ver já já, beleza? Tranquilo até aqui? Então, o nato não é extraditado, tá ok? Somente o naturalizado nessas duas hipóteses ou o estrangeiro. Beleza? Fácil até aqui? Ótimo. Coloquei aqui para os senhores, tá? Essa tabela e tomem cuidado, tá? A banca às vezes ela coloca o seguinte: o brasileiro naturalizado há comprovado envolvimento com tráfico de pessoas ou com tráfico de armas. E aí, eu vou extraditar? Não. A Constituição ela falou somente de tráfico de drogas, ela não falou de tráfico de pessoas e nem de tráfico de armas, tá ok? Cuidado com esse detalhe. Beleza? Tranquilo? Senhores, quais são os próximos requisitos? E aí são bem mais tranquilos, porque o que vai cair na sua prova com certeza é sobre a nacionalidade, tá? O STF também vai analisar o crime, tá? Por quê? Porque existem duas espécies de crime que o Brasil não extradita. Não importa se é estrangeiro, não importa se é brasileiro naturalizado, o nato já não seria mesmo, né? Quais são as hipóteses de crime, tá? Em que o Brasil não concede extradição. Se o crime for político ou se for um crime de opinião. O que é isso, professor? Existem países que eu não tenho democracia. Então, se você falar mal do governo naquele país, você pode ser preso, condenado, cumprir pena. Existem países que isso gera até prisão perpétua, ou prisão ou pena de morte, para vocês terem noção do absurdo, tá? Então, esses crimes onde o sujeito foi condenado por ter, né, emitido uma opinião, isso aqui eu chamo de crime de opinião. Isso aqui é totalmente antidemocrático, não é isso? Ou crime político, né? O indivíduo foi ali e fez uma movimentação política que é contra o ditador daquele local e naquele país aquilo é crime, etc. Senhores, crime político e crime de opinião são crimes que violam a democracia, tá? Que é basilar no ordenamento jurídico brasileiro. Então, se você é Argentina, você Paquistão, você Coreia do Norte, tá me pedindo para entregar esse indivíduo que está aqui no Brasil, mesmo que ele seja um estrangeiro, para poder punir ele por crime de opinião e crime político, que eu não concordo, eu não entrego. Entenderam? Não há extradição se o crime for político ou se o crime for de opinião. Esse é o segundo ponto que o Supremo analisa, tá ok? Próximo ponto que o Supremo também vai analisar, dupla tipicidade. O que é dupla tipicidade, senhores? O nome já diz, dupla, tem que ser nos dois, tipicidade. Ou seja, para o Brasil extraditar o indivíduo, aquela conduta criminosa que ele praticou lá fora e que é o motivo pelo qual o país está solicitando ao Brasil que entregue o indivíduo, tem que configurar crime não só naquele país, mas também no Brasil. Então imagine que um determinado país da Arábia, por exemplo, ele solicite a extradição de uma mulher que está no Brasil, até estrangeira, tá?
alegando que ela cometeu um crime gravíssimo lá. Aí o Brasil pergunta, qual delito? Aí eles falam, ela andou sem burca, né? Andou com o cabelo à mostra, isso aqui para nós é um absurdo. Essa conduta não tipifica crime aqui no Brasil. Então o Brasil não vai extraditar. Por quê? Para extraditar, a conduta tem que ser configurada como crime lá e também no Brasil. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Beleza, tá? Próximo objeto ali da extradição que o Supremo vai analisar é a pena, tá? Isso aqui é interessantíssimo, tá? Por que a pena? Senhores, o Brasil ele não extradita o indivíduo se a pena estabelecida para ele lá no país, né, em que o país que está solicitando a extradição, essa pena não é adotada, não é permitida no Brasil. Porque na Constituição, nós vamos estudar isso, nós temos o que nós chamamos de princípio da delimitação das penas, tá? Não haverá penas, tá, de morte, cuidado, salvo em caso de guerra declarada, tá? Nós temos pena de morte no Brasil, mas é só em caso de guerra declarada. Tá ok? Beleza. Mas não sendo caso de guerra declarada, eu não permito pena de morte, eu não permito pena de caráter perpétuo, prisão perpétua, eu não permito pena de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. Ah, o cara praticou um roubo, decepa a mão dele. Não, nós não permitimos esse tipo de pena no Brasil, tá? Isso aqui configura a cláusula pétrea, tá ok? Beleza. O que acontece, senhores? Onde eu quero chegar com vocês? Se o sujeito foi apenado lá no estrangeiro, há uma pena, por exemplo, de caráter perpétuo, a pena de morte, e o sujeito está no Brasil, esse país está pedindo a extradição, o Brasil só entrega esse indivíduo se for feito um acordo onde aquele país se comprometa a não aplicar aquela pena que ele foi condenado lá, porque aquela pena não é permitida no Brasil. Eu não entrego ninguém para morrer lá. Eu não entrego ninguém para ser condenado para cumprir uma pena em caráter perpétuo, tá? Uma pena cruel. Então, por exemplo, isso aqui aconteceu, tá? Nós tivemos um sujeito aqui no Brasil que a Itália pediu a extradição dele e lá ele estava condenado para a pena caráter perpétuo. E a Itália se comprometeu a modificar a pena e cumprir, na época, a pena máxima de cumprimento no Brasil era de 30 anos, hoje são 40, tá? Mas na época eram 30. E aí o que acontece? A Itália se comprometeu a substituir a pena de caráter perpétuo, a prisão perpétua, por uma pena de 30 anos, levando até em consideração que o sujeito já tinha uma idade meio que avançada, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza. E por fim, o último tópico que a gente analisa, tá? Que o STF analisa aqui para decidir ali acerca da extradição, é sobre o tratado de extradição. Tá? O que é isso, tratado de extradição? É exatamente um acordo feito entre os países envolvidos, no caso o país estrangeiro, que está solicitando para o Brasil, e o Brasil. Correto? Esse tratado de extradição é um acordo feito entre esses países, estabelecendo as regras que nós estamos estudando, estabelecendo os limites, tudo bonitinho, onde há um compromisso, né, recíproco entre as nações aqui em questões de extradição. Agora olha só que interessante, toma cuidado, tá? É possível a extradição passiva do indivíduo, mesmo diante de um tratado de extradição que só foi firmado após a prática do delito. Acontece. Exemplo, o país X solicitou para o Brasil a entrega do indivíduo A. O Brasil não tinha tratado de extradição com esse país. O que esse país X fez? Brasil, estou te pedindo, inclusive, vamos fazer o tratado? O Brasil fala, então tá bom, vamos negociar lá bonitinho, fazem o tratado, realizam o tratado, firmam o tratado, né, de extradição, e aí o Brasil entrega o indivíduo para o país X, se cumprir todos os requisitos, se o presidente da República assim decidir. Isso aqui é possível juridicamente? Webson, mas por que o sujeito praticou o delito antes, senhores? Eu não estou falando de direito penal aqui, de retroatividade, nada disso, tá? Precisa ter tratado de extradição. Se esse tratado foi firmado antes ou depois da prática do delito, não importa. O que importa é que no momento que eu vou aplicar a extradição, o Brasil vai entregar esse indivíduo para o país estrangeiro, tenha o tratado de extradição. Não importa qual for o momento que foi realizado esse tratado, se antes ou depois da prática do delito. Isso não tem diferença. Beleza até aqui, senhores? Então, senhores, eu finalizo esse bloco,
tá? Falando dessa segunda diferença. Então, de tudo que eu te expliquei aqui, qual é a diferença entre brasileiro nato e naturalizado no que tange a extradição? O nato jamais, nunca pode ser extraditado, enquanto que o naturalizado excepcionalmente pode em duas situações: crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aí nesse caso, antes ou depois da naturalização, não tem diferença, tá? Eu finalizo aqui, é essa a grande diferença, tá ok? De tratamento prevista na Constituição acerca do nato e do naturalizado. Beleza? Tranquilo? Eu passo um macetinho para os meus alunos, tá? Do presencial. E para facilitar você nunca esquecer isso aqui. O brasileiro nato, ele é como se fosse... O Brasil é como se fosse uma mãe, tá? O Brasil é a mãe. E o país estrangeiro, que está solicitando a entrega desse indivíduo, é como se fosse um vizinho. Então, olha só. A mãe tem um único filho, tinha dificuldade para engravidar, gastou uma fortuna para fazer tratamento, e ela conseguiu fazer o tratamento dela, conseguiu engravidar. Tem um filho, Jared, certo? Beleza. O Jared pega e apronta na casa do vizinho. Vai lá, joga uma sacola de cocô na casa do vizinho. O vizinho fica pé da vida. O vizinho vai lá e bate na porta da casa da mãe e fala assim: ó, teu filho é muito mal educado, ele fez isso aqui, tá comprovado, me entrega ele aí que eu vou ensinar, vou dar um corretivo nele. Eu te pergunto, tu acha que essa mãe aqui, ela entrega o menino pro vizinho bater? Entrega não, filho. Por quê? É sangue dela. O brasileiro nato, ele nunca é entregue. Ele nunca é extraditado. A mãe não entrega o filho. Ela pode chegar lá dentro e arrebentar ele no cacete, certo? Pode espancar ele lá dentro. Mas ela não entrega para outro bater, certo? Por isso que o nato não quer entregue. Agora, e o naturalizado, professor? O naturalizado é aquele amiguinho do Jared que cresceu com ele, que a mãe aqui tem muito carinho por ele, até considera como filho. Esse é o brasileiro naturalizado. Só que se esse menino aqui, que ela tem esse carinho todo, ele fizer algo muito grave, por exemplo, tráfico de drogas, o amor passa rapidinho, a mãe não quer mais o moleque andando com o filho dela. Porque nessa hora aí, meu filho, o sentimento ele aflora. Fala, peraí, eu gostava de você como meu filho. Agora, tráfico de drogas? Não quero nem você andando com meu filho. Aí ela faz o quê? Entrega pra polícia. É ou não é? Então, você conseguir entender que se a situação for grave, nesse momento aqui, o nato, ela coloca embaixo do braço. O naturalizado, se for muito grave, ela deixa de amar e joga pra frente. Nunca mais volte aqui, não quero você mais andando com meu filho, apesar de 20 anos de amizade. Entenderam a diferença? Criou um raciocínio? Beleza. No próximo bloco, eu trabalho com vocês mais uma pequena diferença, tá? De tratamento sobre brasileiro nato e naturalizado. Aí nós vamos entrar perda da nacionalidade. Emenda Constitucional 131 de 2023 alterou alterou bastante esse tema e você não pode perder esse encontro, tá? Aguardo você no próximo bloco.